Queria uma água. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de desculpar o atraso, de 45 minutos para iniciar a nossa mesa. Os povos indígenas em Minas Gerais. Nós vamos ter aqui, a princípio, 3 trabalhos. A primeira apresentação vai ser os indígenas no censo do IBGE e as especificidades para 2010 com a pesquisadora Nilza de Oliveira Martins Pereira, do IBGE. A segunda apresentação vai ser conduzida pela Ana Maria Gomes e pelo professor Roberto Luiz de Melo Montemor, conhecido lá da FACE, e a Ana Gomes é a professora da Faculdade de Economia, Faculdade de Educação da UFMG. E a terceira exposição, Saúde dos Povos Indígenas Aldeados em Minas Gerais, seria conduzido pelo professor Jorge Luiz Machado Coelho, lá da UFOP, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Dado o adiantar da hora, se possível, eu vou falar um pouquinho dessa pesquisa, que eu também faço parte do grupo do professor Jorge, sobre a saúde dos povos indígenas. Então, a gente já está um pouquinho atrasado, vamos começar então com a apresentação da Nilza. Não, acho que não está. Alô? Oi? Não está funcionando. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, Nilza. Pronto? Sim. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite do CDPLAR, especialmente ao Cláudio, e essa oportunidade de falarmos um pouco sobre a pesquisa da população indígena nos censos brasileiros. Pronto. Bem, nós estamos diante do 12º Censo Demográfico, que é o ano de 2010. É o grande retrato, em extensão e profundidade, da população brasileira e das suas características socioeconômicas. E, ao mesmo tempo, é a base sobre o qual deverá se assentar todo o planejamento público e privado da próxima década. Agora, não só a questão desse planejamento, que é extremamente importante, mas sim também, exatamente no período intercensitário, é exatamente aquele que nós exploramos ao máximo as informações do censo. E o ano de 2000, nesse período até 2010, nós conseguimos, eu acho que, avançar muito com a ajuda de vários pesquisadores na questão indígena dentro dos censos. Esse slide, ele é um slide que eu sempre coloco em todas as apresentações que nós fazemos. Por quê? Foi exatamente em função dessa nova visibilidade indígena que muitas das perguntas surgiram. E as respostas, eu acho que elas ainda merecem ser investigadas. Infelizmente, a década não foi o suficiente para termos estudos suficientes para entendermos o contexto indígena no espaço, no nosso território. Aqui, precisamente, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que a população que se autodeclarou indígena no censo, ela cresce de uma forma que não tem efeito demográfico que explique esse crescimento. Do 10,8 anualmente. Na área urbana, nós observamos esse crescimento de 20,8, enquanto na área rural, 5,2. Aqui eu peguei como exemplo o estado de Minas Gerais, em que, de um modo geral, vocês podem observar que todo esse grande incremento ele foi basicamente nas áreas urbanas, esse vermelhinho, de todas as regiões. Sendo que a região sudeste, o que aconteceu? Tanto a área rural também ela apresentou um crescimento também que não é um efeito demográfico. E isso é exatamente a conclusão de vários pesquisadores, é a mudança na classificação do quesito da cor ou raça.
Tá? Então, esse aumento da proporção de indígenas que se declararam, esses indígenas urbanos que se declararam na categoria em 2000 e que anteriormente, em 91, se classificaram em outras categorias. Essa foi exatamente a hipótese mais plausível explicada. Agora, por que houve isso, ainda precisamos conhecer. Né? Em Minas Gerais, o que a gente observou é que essa mudança da classificação foi tanto na área urbana quanto na rural. Né? Eu vou mostrar um slide mais adiante, que nós vamos ter um panorama de todas as UFs, e vocês vão perceber que Minas foi um grande impulsionador desse crescimento aqui também no rural, da região sudeste. Então, dos 853 municípios existentes à época do censo, 59,3 tinham pelo menos um indígena em 2000. Isso, em 1991, estava em torno de 20,2. Então, essa é exatamente a tabela onde nós temos aqui o panorama de crescimento de todas as unidades da federação, excetuando aqui o Acre, né? Roraima, mas já é um caso atípico. Todas as demais tiveram uma mudança na classificação substancial. Aqui, na área rural, vocês vão poder observar, né, que Ceará, na área rural, e Minas Gerais foram aqueles que detiveram em torno de 20. Alguma coisa levou a essa mudança de classificação. Portanto, essa contribuição da pesquisa, eu acho que na área acadêmica, muito ajuda o IBGE a ter as suas explicações, né? Porque nós lançamos os números. Né? Agora, o que aconteceu, o que tem de atípico ocorrendo, se é uma questão de disputas por terras, enfim, o que está acontecendo em cada área especificamente, eu acho que é a grande contribuição que realmente nós necessitamos. Essa questão, hoje, quer dizer, que nós temos visto para o contexto indígena, são de estruturas totalmente diferenciadas. Em 1991, nós tínhamos 24% na região urbana, na área urbana. Isso subiu para 52%. Quer dizer, o panorama que antes se pensava em indígena somente em área rural, ele foi altamente modificado, passando agora a ter, embora mais ou menos 50-50, né, mas ainda tendendo já para uma área urbana. Aqui é um pouco que eu mostro esses dois slides juntos. Esse é o panorama dos municípios com identificação de pelo menos um indígena em 91 e o que aconteceu em 2000. Então, foi um fenômeno que aconteceu no Brasil todo, né? Quando a gente consegue ver essas mudanças. Né? Opa! Não quer passar. Bem. Agora vamos entrar, propriamente dita, na questão do censo 2010. Um pouco dessa dimensão do que é o censo. Né? É o universo a ser recenseado, é todo o território nacional, número de municípios 5.565, estimamos encontrar 58 milhões de domicílios, número de setores censitários estimados está em torno de 313 mil setores censitários. Esse número, em 2000, era 215 mil, então nós tivemos um aumento aí de mais de 100 mil, né? De 100 mil praticamente. O pessoal a ser contratado e treinado em cerca de 240 mil, dividido em pessoal para coleta, supervisão, apoio no setor administrativo. Esse dado, em 2000, estava em torno de 190 mil pessoas que foram contratadas. O orçamento previsto, ele chegou a 1 bilhão e 600 milhões. A tecnologia, que eu acho que foi o grande impulsionador, né, na questão para o avanço da pesquisa do indígena no censo, né? Eu vou falar muito mais adiante, que é a centena de computadores em rede nacional, a rede de comunicação em banda larga e 220 mil computadores de mão equipados com receptores de GPS. A utilização do computador de mão, ela amplia a capacidade de investigar novos temas e obter maiores garantias de qualidade. Isso, inegavelmente, foi uma revolução para nós ibegianos. Né?
E o computador de mão ele permitiu estender o questionário para algumas adequações na questão indígena, tá? Então, isso vocês vão ver mais adiante. Nós temos, em termos de unidades executoras, são 27 unidades estaduais, serão instalados 7.000 postos, quer dizer, já estão sendo instalados e informatizados, e em torno de 1.200 coordenações de subárea. Muito bem. O calendário das grandes etapas. Em 2007, houve o início do planejamento do censo 2010. Mais precisamente, o planejamento do censo ele costuma ser 3 anos antes da realização do censo. O que aconteceu neste censo 2010 é que ele começou um pouquinho tarde. Ele, na verdade, começou 2 anos antes. Então, nós podemos dizer que o censo, o seu planejamento começou no início do ano de 2008, tá? Agora, a partir de agosto de 2008, houve o início da transformação da base territorial, que ela era em meio analógico e ela passou a ser digital de forma completa. Ela, em 2000, era digital, mas não de forma completa. Em junho de 2008 a fevereiro de 2009, nós realizamos testes e provas pilotos e de questionário também de sistemas. Em setembro de 2009, houve o censo experimental. A agosto de 2009 a fevereiro de 2010, já entrando no ano de 2010, nós fizemos a aquisição de equipamentos complementares para a coleta do censo, que foram chamados computadores de mão, e também de outros equipamentos. Em outubro de 2009 a março de 2010, fizemos o recrutamento e a seleção do pessoal temporário, quer dizer, aqueles 240. Né? De março, complementando os 240, vamos dizer assim. De março a julho de 2010, estamos exatamente fazendo já um segundo nível de treinamento. Esse treinamento começou agora no dia 20 e termina no dia 28, quer dizer, amanhã. Das equipes de coleta e supervisão. Em 1º de agosto, começaremos o censo, né? Que é o início da coleta, com um período previsto de 4 meses, e, em dezembro, a intenção é que, como foi nos anos anteriores, tenha a divulgação dos primeiros resultados, que serão resultados preliminares. Bem, aqui começamos na questão indígena, propriamente dita, dentro dos censos. Realizamos aqui o piloto, a primeira prova piloto, ela foi realizada em 10 unidades da federação, mas eu só coloco aqui exatamente aquilo que concerne a questão indígena. Né? Então, a primeira prova piloto nós fizemos em setores de terras indígenas de Manoape 1 e Moscove, né, no município de Bonfim, no estado de Roraima. E também um setor da TI de São Marcos. A segunda prova piloto ela foi realizada em setores de Estivadinho e Pareci, né, no município de Tangará da Serra, em Mato Grosso, e foi realizada em janeiro e fevereiro de 2009. Aqui houve uma prova que é um compromisso que o IBGE tem com o Mercosul, é uma cooperação técnica que existe. Então, nós fizemos, junto ao Paraguai, uma prova conjunta sobre os povos indígenas Ava-Guarani, né? E foi também um município de São Miguel do Iguaçu e um município de Cidade de Leste, no Paraguai. Tá? Foi exatamente em novembro de 2008. E realizamos o censo experimental numa terra indígena, Aldeia Velha. O censo experimental é aquele onde nós ensaiamos todos os sistemas. É como se realmente o censo estivesse sendo realizado. E foi selecionada a terra indígena, Aldeia Velha, do município de Porto Seguro, em setembro de 2009. Bem, avanços na investigação. Eu acho que vamos começar pelos instrumentos de coleta. O que eu chamo de instrumentos de coleta? São os questionários, o manual de instrução, que vai nos permitir ter exatamente a investigação propriamente dita. Eu acho que o grande avanço foi exatamente a pesquisa do indígena deixar de ser exclusivamente por amostra. Né? Então, o que levou a população
indígena brasileira, ela é dispersa no grande território nacional, né? Ela é distribuída em muitas microsociedades. São populações pequenas aonde sabemos que a amostra não permite avançar além de ter totais, né, por município. Então, houve a incorporação dessa pesquisa, tá, exatamente do quesito da cor ou raça no questionário básico. É aquele questionário que cobre todos os domicílios. Ele tem, é importante destacar que tudo que consta no questionário básico consta no questionário da amostra, tá? Então, eu acredito que esse aqui tenha sido o nosso grande avanço na pesquisa do indígena nos censos. A segunda, né, foi exatamente uma reivindicação da questão do pertencimento étnico, descobrir quais são as etnias que existem realmente nesse país, né? Para os outros países, quando a gente via a investigação do indígena nos outros censos, nos censos nacionais, é relativamente fácil, né? Porque, além do princípio da autoidentificação, da autodeclaração, é você ter também o quê? Um número de etnias relativamente pequeno. Isso não acontece no Brasil. Nós temos em torno de 200, quase 300 etnias. Então, dar conta disso não é muito fácil num quesito aberto. O outro grande avanço foi a investigação da língua falada pelos indígenas. Dentro dos critérios, que eu falo um pouco mais adiante, de investigação dentro dos censos nacionais, a língua falada é um deles, né? E, com essa questão também do PDA, foi possível você incorporar algumas particularidades físicas dos domicílios pertencentes às terras indígenas. Como, por exemplo, no nosso conceito de domicílio, são estruturas com paredes, né? Só um pouquinho do conceito. Independentes, por separação, com esse conceito bem rigoroso. E a questão indígena? Nós estivemos nessas terras indígenas durante os pilotos que observávamos que não existia em alguns domicílios parede. Então, isso foi possível você caracterizar dentro deste questionário, tá? Um questionário que não é um questionário específico, tá? É um questionário adequado na questão propriamente dentro das terras. Então, é o que exatamente nós vamos tentar mostrar aqui para vocês. Então, duas formas de investigação na questão indígena. É um questionário fora das terras indígenas e um questionário dentro das terras indígenas. O questionário que nós aplicaremos fora das terras, ele começa com o quesito da cor ou raça. Na medida que ele se declara indígena, automaticamente nós vamos perguntar qual é a etnia dele ou o povo a que ele pertence. Tá? Nisto abrirá, vou passar aqui, abrirá o combo de etnias. O que nós chamamos combo de etnia? Foi elaborado com a ajuda da FUNAI e de pesquisadores do GT de Demografia da ABEP, uma lista de etnias, onde nós formamos um banco de escritor. Esse banco de escritor é o que nós colocamos códigos, classificamos, de tal forma que, à medida que o recenseador comece a escrever as primeiras letrinhas, aqui as 3 primeiras letras, abrirá automaticamente uma lista das etnias que estão de acordo com essas 3 primeiras letras. E assim será possível ele não errar tanto, porque as terminologias, a nomenclatura indígena não são fáceis para um recenseador que, em média, ele tem um ensino fundamental. Ele depois passaria a ter o quesito se ele fala uma língua indígena no domicílio. Mais adiante eu vou explicar o porquê desse conceito no domicílio. Se sim, automaticamente ele vai especificar quais são as línguas faladas. Ele terá até somente 2 alternativas de línguas.
Nós queríamos muito colocar aqui, sabendo que na fronteira se fala até 6 idiomas, etc. Mas, infelizmente, a máquina não nos permitiu fazer isso. A máquina só nos permitiu fazer até 2. Nós testamos, mas não foi possível, né? Então, novamente, abrirá aqui o combo das línguas para que o recenseador possa se classificar. E o outro item é se ele fala português também no domicílio, e sim ou não. Bem, isso aqui é exatamente o questionário que será aplicado fora das terras indígenas, no que se refere àquele conjunto de questões relacionadas à etnia e às línguas, tá? Agora, nós fizemos um teste um pouquinho mais elaborado na questão da aplicação nas terras indígenas. Dentro das terras indígenas, novamente, ele vai ter a mesma sequência, caso ele se declare indígena, do questionário das outras áreas. Entretanto, caso ele se declare branco, preto, amarelo ou pardo, ele vai passar automaticamente por um outro quesito, que é se você se considera indígena. Caso ele diga que sim, aí corre a pesquisa normalmente, como no questionário anterior. Por que isso? Nós fizemos o teste em Aldeia Velha, aliás, na Santa Rosa do Ocoí, que foi esse do Mercosul, e observamos logo na entrevista com o cacique Simão, e ele disse o seguinte: eu sou índio, aquele meu filho é branco, aquele meu outro filho é preto, aquele meu outro filho é pardo. Ele logo classificou os filhos todos dele, eram todos indígenas. E, consequentemente, nós perderíamos a informação da etnia e perderíamos a informação da língua. Daí veio, exatamente, dentro das terras, onde a gente tem e pode controlar um pouco melhor, é você introduzir, que é uma pergunta clássica dentro dos questionários dos censos dos outros países, que consiste em você se considera indígena, tá? Então, essa pergunta, se considera, ela indica, dentro de uma perspectiva étnica, uma aproximação das características e tradições socioculturais. Bem, com relação ao conceito da língua falada, as recomendações internacionais para os censos de população, elas recomendam que se investigue a língua materna, que é definida como o primeiro idioma falado na infância, em casa, o idioma principal, que é definido pelo que a pessoa se expressa melhor, o idioma atualmente falado em casa ou no trabalho, ou o conhecimento de idiomas definido como a habilidade de escrever um ou mais idiomas designados. Muito bem. Essas são as alternativas que nós temos nas recomendações internacionais. O que os censos procuram sempre seguir, para que não é bem uma comparação entre países, e sim uma harmonização entre os países, tá? Para que todo mundo saiba exatamente o que o outro país abordou e adotou como conceito dentro de cada questão. Então, nós temos um grupo chamado Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística. Esse grupo é coordenado pelo IFAM, e ele tem exatamente um projeto que é o Inventário Nacional das Línguas Faladas no país. A demanda desse grupo era pela pesquisa no censo de todas as línguas, não só das línguas indígenas. Quer dizer, eles estimam em torno de 210, 230 línguas faladas no país, só que nós fizemos, no primeiro teste piloto, essa investigação para toda a população, e isso onerou muito em termos de tempo. Tá? Então, o censo ele não pode, por conta de tempo, perder a sua qualidade. E isso nós tivemos que fazer uma opção e tirar esse grupo, né? Como as línguas indígenas, dentro dessas 210, ela contempla praticamente 85%, o IBGE optou em investigar as línguas somente para os indígenas. Então, exatamente com essa assessoria desse grupo de trabalho coordenado pelo IFAM, a opção pelo melhor conceito seria o idioma atualmente falado em casa. Bem,
Na questão tecnológica, eu acho que é uma novidade que muitos já devem conhecer aqui, que é o PDA, né? Que é o Personal Digital Assistant. Ela foi implantada em 2007, já na contagem de população, que foi realizada para municípios até 170 mil habitantes, né? Já foi uma substituição do tradicional questionário em papel. Permitiu o uso de um questionário adequado, como eu falei anteriormente, nas terras indígenas. E é bom especificar, não é um questionário específico, é um questionário adequado. Então, foram introduzidas algumas pequenas informações sobre a realidade indígena. Bem, a melhoria da qualidade, com uma redução na possibilidade de erro do censeador, com críticas no momento que os dados são coletados. Um grande problema que existia nessa questão da coleta da informação com o recenseador era exatamente os saltos do questionário. Tá? Se ele é indígena, automaticamente ele vai para o quesito tal. Se ele é pardo, ele vai para o quesito tal. Isso é um exemplo, puro e simples. Se é uma mulher de 10 anos ou mais, ela vai para o bloco de fecundidade. Então, isso sempre foi, em termos de crítica, nós sempre tivemos muito trabalho. E hoje o PDA nos permite exatamente ter todos esses saltos, né? E, com isso, eliminar e ter mais erros e ter mais qualidade. Então, essa maior facilidade também na identificação das unidades com a recepção de sinais pelo sistema de posicionamento global, que é o GPS. Então, todos os domicílios da área rural serão marcados, terão seu GPS, para que a gente possa identificá-los, somente da área rural. Permitindo, então, o georreferenciamento de todas as unidades visitadas nas áreas rurais, também de estabelecimentos de saúde e educação, e também uma melhor cobertura da coleta. Agora, nós vamos ter noção de todo o percurso que o recenseador faz nessas áreas, porque sempre é muito complicado, são áreas de domicílios muito distantes um do outro, e, às vezes, até ele fica sem percorrer uma determinada área. O PDA também nos permitiu uma grande mudança na questão da amostra. Aonde isso? O censo 2000, nós tivemos 2 frações amostrais. Tá? Para municípios com menos de 15 mil habitantes, nós investigávamos 20% dos domicílios. Para municípios acima de 15 mil habitantes, nós investigávamos 10% dos domicílios. Agora, automaticamente, esse domicílio, se é um domicílio, tá, que é do questionário básico, se ele é do questionário da amostra, o recenseador não vai saber. No que ele chega, ele já seleciona aquela unidade e aquela unidade já vai direcionar o domicílio. E foi possível também associar essas frações amostrais distintas por esse tamanho aqui de populacional dos municípios. Quer dizer, os municípios até 2.500, elas vão ter exatamente uma fração amostral de 50%. Quer dizer, investiga, um é aplicado básico e o outro é aplicado à amostra. Depois de 2.500 a 8.000, 33%. De 8.000 a 20.000, 20%. De 20.000 a 500.000, 10%. E mais de 500.000 foi possível obter 5%. Tá? Agora, toda essa alteração de escala em termos de tamanho de população, nós mantivemos a mesma fração média do censo 2000, que é de 11%. Então, não houve alteração. Bem, avanços na base operacional geográfica. Eu acho que esse também foi um ponto que o IBGE investiu muito para que a questão indígena ela tivesse, alavancasse, né? Então, nós tivemos esse aperfeiçoamento das malhas cartográficas através dos documentos de apoio, no caso da base cartográficas obtidos através desse intercâmbio entre
a Fundação Nacional do Índio e a Fundação Nacional de Saúde. Na questão da Fundação Nacional do Índio, nós temos informações dos próprios técnicos da FUNAI, em que eles também avançaram muito na questão cartográfica, e nós sentimos isso realmente à medida que começamos a analisar os traçados. Quer dizer, essa foi, acho que, a nossa grande parceria, né, na busca de... Porque, se você vai aplicar um questionário dentro das terras, consequentemente, nós temos que conhecer toda a composição setorial, né, dessa terra que será investigada. E, no caso, então, nós temos essa revisão que nós estamos... o IBGE está concluindo, tá, essa atualização da base cartográfica dentro das terras, tá, através de todos esses limites, para que a gente possa não só fazer a aplicação do questionário, como depois também pensar em divulgar alguma informação pelas terras. E a outra que esse aqui é um trabalho que ele praticamente está começando no censo 2010, que você possuir os polígonos das aldeias, que foi uma informação que a FUNASA repassou ao IBGE, entretanto, não repassou na sua totalidade. Então, aquilo que foi possível o IBGE isolar como setor censitário, ele fez. Então, a gente pode dizer que é um trabalho, portanto, que é um processo que começou a ser construído. Nós não vamos chegar àquele número que a FUNASA diz, que é em torno de 4.000 aldeias, né? Mas vamos começar já a ter esse trabalho, e, quem sabe, para 2020, a gente já tem as 4.000. Aqui é um pouco para dar ideia para vocês de como o Brasil ele é dividido em setores censitários, e aqui é uma sobreposição exatamente da malha da FUNAI, a última que foi utilizada na base cartográfica, né? Então, como eu falei anteriormente, setores censitários em 2000 eram 215 mil, e estimativa para 2010 é 313. O último arquivo que eu recebi, cerca de há 2 semanas, já estávamos em 314 mil setores censitários. Grande parte contribuído pela questão indígena. Muito bem. Aqui é uma informação extremamente importante para o entendimento daquilo que, como o IBGE, está trabalhando para 2010. Essa é uma posição da situação fundiária da FUNAI de janeiro de 2010, aonde nós vamos ter em torno de 664 número de terras. Em estudo, vocês vão ver que são terras que estão em fase de estudo ou com portaria de restrição de uso. A partir da delimitada, nós vamos ter relatórios antropológicos e limites aprovados pela FUNAI. A declarada, nós temos os limites reconhecidos pelo Ministério da Justiça. A homologada, nós já vamos ter a homologação da Presidência da República. A encaminhada são terras adquiridas em processo, né, de aquisição ou registrada como dominial. E a regularizada, já existe o registro em cartório de imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União. O IBGE, para que ele possa isolar em setor censitário, tem que ter um limite. Então, 140 terras, em torno de 21%, elas não vão estar dentro da nossa base, tá? Porque não tem nem como elas estarem dentro da nossa base. E nós vamos ter que ter um momento de corte. A situação de corte que o IBGE trabalhou foi esta, tá? Então, a partir daí, caso uma dessas terras aqui, que esteja em estudo, porventura, venha até sair o resultado do censo, vamos dizer, regularizada ou homologada, infelizmente, ela não foi trabalhada a tempo de ter essa informação. Então, isso é importante que tenha esse entendimento, porque nós estamos hoje trabalhando com um corte dado pela própria FUNAI. Tá? Porque, e os trabalhos eles estão encerrando. Né? Tá. Então, aqui, o que acontece? Nós estaríamos trabalhando dentro da base a partir somente da delimitada. Agora, existe um ofício enviado pela FUNAI para o IBGE
para que as informações sejam divulgadas a partir da situação declarada. Então, caso o IBGE coloque informações das terras indígenas, não serão para as delimitadas, serão a partir das declaradas. Então, aqui nós estaríamos contemplando, então, em torno, talvez, de 75% das terras existentes no país. Isso aqui é um pouco da aplicação com o Estado de Minas Gerais, né? Essa informação desse último arquivo que eu tive acesso, nós temos a Fazenda Guarani, regularizada em 91. Essa terra aqui, é um nome muito complicado, né? Ela foi uma encaminhada, quer dizer, ela é uma terra que tem na FUNAI como adquirida, como eu falei anteriormente, pelo conceito. Krenak, ela já está numa situação de regularizada, a Machacali unificação, Chacriabá, e Chacriabá rancharia também regularizada. Consequentemente, essas são informações que nós teríamos que ter, pelo menos, na previsão dos dados para 2010. Agora, é importante dizer o seguinte, que aqui, essa que foi encaminhada, eu levantei essas informações para o município de Ladainha, e no censo 2000, e não houve nenhum autodeclarado indígena. Eu fiquei muito surpresa, né? Não entendi muito bem. Essa foto eu fiz questão até de mostrar, porque esse é o indígena que, as fotos que vocês estão vendo, é exatamente do Centro Experimental em Aldeia Velha, em Arraial da Ajuda, né, distrito de Porto Seguro, na Bahia, e esse indígena, ele foi exatamente onde nós fizemos o teste, se ele se considerava indígena, e muitos se declaravam pretos, pardos, mas, no quesito, se ele se considerava, ele dizia que sim, e, automaticamente, ele dizia a sua etnia e a língua falada. Bem, chegamos quase no final. Dentro dos critérios de identificação de populações indígenas nos censos, como eu falei anteriormente, a autodeclaração é exatamente a metodologia geral. A maioria dos países que têm população indígena utilizam essa metodologia, exceto o Peru, que só trabalha com a questão da língua falada. O segundo critério mais utilizado é a língua falada, e um terceiro critério, o de utilização, a localização geográfica. O Paraguai trabalha com a localização geográfica, trabalha também com a língua falada, trabalha com autoidentificação, né, tem as suas etnias. O outro critério também são os outros, vestimento, costumes, religião, mas, geralmente, esses aqui sempre vão estar associados a uma das questões anteriores, né? A um dos critérios anteriores. Aqui eu peguei um exemplo de sobreposição de malhas territoriais dentro da questão do Chacriabá, da Fazenda Guarani e da Machacali. Então, aqui é exatamente o risco do setor censitário, e ele faz a sobreposição exatamente da área. Então, foi possível obter, então, do questionário básico a informação do total de população da terra indígena. Não tenho a população de índios, eu tenho a população do questionário básico, tá? Porque, como vocês podem ver, ele coincidiu exatamente com o limite dos setores censitários em 2000. Chacriabá, rancharia, já não, como vocês podem ver. Então, isto aqui é um trabalho que acredito que o IBGE agora terá que dar conta, né? Fazenda Guarani, em 2000 e em 2007, como vocês estão vendo esse setorzinho aqui, ele já tinha o limite do setor coincidindo com o limite da terra. E Machacali, aqui eu coloquei uma malha, tem um risco aqui no meio, tá? Aqui eu coloquei a malha de 2000 e vocês podem ver que eu tinha um setor aqui e o outro aqui, que eram os dois setores de terra indígena, tá? Agora, para 2007, já houve o trabalho da base, já unificando também o risco, tá? Consequentemente, a gente pode ter, através do questionário básico, algumas informações que é de população. Então, nós estimamos aqui, para Fazenda Guarani, em torno de 280 de população, em 2000, e 2007, 255. Chacriabá,
fazendo exatamente essa metodologia, 6.226, em 2007, 6.458, né? E Machacali somente, então, em 2007, 941. Isso aqui, que eu quis mostrar para vocês, algumas informações, razões de sexo, as estruturas, são estruturas realmente compatíveis com povos indígenas, né? Exatamente uma informação que é muito complicada para o indígena em declarar a sua idade, né? Então, a maioria que eles declaram até pela idade presumida, eles não sabem a data de nascimento, isso é muito problemático. Para que, quando tivermos os dados de 2010, que é exatamente uma informação que é possível ter a partir do universo, né? De coleta de todos os domicílios, vocês tenham condições de construir, pelo menos, algumas pirâmides para comparar população residente à época dos censos anteriores ou da contagem com essa informação proveniente de 2010. Especificamente, aqui, no caso, Chacriabá, né? Já fizemos essa sobreposição da população residente naquela área, e aqui o censo já permite nos verificar um estreitamento de base, né, que essa é uma informação mais consistente em função das populações menores nas outras duas terras. Isso é um pouquinho do que o censo pode oferecer em termos de população indígena para vocês. Tá bom? Obrigada. Vamos passar agora para a Ana Gomes e para o Montemor, a segunda apresentação. Aqui. Bom, gente, bom dia. Vou tentar ser breve, porque nós estamos com um tempo meio estreito. Eu queria só registrar inicialmente. Bom, primeiro registrar a minha satisfação de estar no seminário do CEDEPLAR. É a primeira vez, e estar juntos, embora eu trabalhe com o Roberto já há algum tempo, é a primeira vez que eu me apresento numa instância de interlocução assim direta com a economia, os economistas e colegas, né? Eu acho que uma mesa como essa cria ocasião para uma série de interlocuções. Eu queria sinalizar só uma que talvez seja oportuna a gente tratar com muita atenção. A pesquisa o tipo de apresentação que Nilza fez pelo IBGE, o que Cláudio vai fazer rapidamente depois, falando da pesquisa que ele realiza com o professor Jorge da UFOP, na área de saúde indígena, e essa apresentação minha, elas têm escalas diferentes, vamos dizer assim, quando a gente trata da relação entre o dado e, vamos dizer assim, o que ele alcança, como ele desce no chão de onde as coisas acontecem, on the ground, né? O nosso trabalho de pesquisa, que eu vou apresentar aqui, ele parte de uma intervenção feita junto à população Chacriabá, para a qual eu, então, convidei, no início desse trabalho, há mais de 5 anos atrás, o Roberto Montemor, em que a intenção era justamente produzir um diagnóstico da economia, e foi proposta essa possibilidade de fazer um survey pela primeira vez, construído com os próprios índios. Ou seja, quem nos comissionava os dados e a quem a gente tinha que prestar conta desses dados eram os diretos interessados no trabalho, e, de saída, essa resposta nos colocou alguns problemas, né? Porque, para essas pessoas, o chão, o território, a medida do que estava acontecendo era muito imediatamente vivido e visível, né? No caso do trabalho de Nilza, do IBGE, essa escala está lá em cima, não é? Os dados têm que ser quantificados, eles têm que dar conta de uma realidade em que o chão de onde as coisas acontecem fica muito distante, e o interlocutor que vai usar desses dados, muitas vezes, também. No entanto, dados fundamentais, porque são eles que definem as políticas públicas mais amplas para populações indígenas. São dados hoje que a gente tem guardado com muita atenção. E a gente teve um seminário recente em Manaus, do Seminário sobre Demografia dos Povos Indígenas, e isso foi dito com muita ênfase, né? Não é irrelevante, são uma série de problemas, a Nilza apresentou alguns deles, mas tem uma série de problemas e dificuldades na maneira como a gente pode aferir
a informação demográfica e econômica das populações indígenas, e são esses dados que definem as políticas, né? Na mesma forma, a pesquisa de Cláudio e de Jorge, elas, vamos dizer assim, se colocam numa escala intermediária, né? Não a nível da amplitude que o IBGE tem para tratar os dados e desdobramentos em termos de políticas, mas também com o compromisso, por exemplo, de ajudar na definição de políticas de saúde que são mais locais, né? Diferente do nosso caso, que então eu entro diretamente na nossa pesquisa, que a intenção era oferecer informações para que os próprios sujeitos pudessem se programar e dialogar com essas duas instâncias de construção de políticas públicas, no sentido deles entenderem como essas informações circulam e deles conseguirem se expressar de modo a fazer valer aquilo que mais interessava. Esse trabalho de pesquisa, então, faz parte de um conjunto de atividades que desenvolvemos na Faculdade de Educação junto com o CEDEPLAR, chamado um projeto mais amplo, Educação e Alternativas de Produção, onde, então, foi realizada essa pesquisa, da qual a gente vai tratar com mais atenção hoje, conhecendo a economia de Chacreabá, que era uma pesquisa já em ação quando nós dois entramos. A Associação Indígena de Chacreabá tinha conseguido um financiamento através do CERIS, e eles estavam em dificuldade para executar a atividade da diagnóstico da economia, né? E nos chamaram na parceria para realizar essa pesquisa junto com eles. Para que isso fosse possível, a gente buscou um outro financiamento, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com esse projeto, Etnodesenvolvimento e Metodologias Participativas da Comunidade de Chacreabá, quando, então, a gente começou a contar, inclusive, com a participação de monitores da UFMG, bolsistas da Economia, das Ciências Sociais, da própria Faculdade de Educação. E, enfim, isso gerou um terceiro âmbito de atividades, um projeto, já um desdobramento da pesquisa de economia. Os próprios índios solicitaram a um parceiro estrangeiro, a província de Modena, mediada por uma ONG italiana, um Instituto de Cooperação de um sindicato italiano, e foi desenvolvido, então, um projeto, está em desenvolvimento, quase em conclusão, a construção de uma casa de cultura no território de Chacreabá. Então, o conjunto de atividades que a gente vai referir é muito amplo, o que não está escrito ali ainda, mas já está acontecendo. Existe hoje uma licenciatura indígena em caráter regular na UFMG, uma turma de 130 alunos de uma licenciatura indígena, turma única especial, e uma segunda licenciatura em caráter regular, criada com o programa Reúne. E, enquanto eu estava hoje vindo para cá para apresentar esse trabalho, os meus orientandos indígenas apresentaram 2 outros PowerPoints na manhã das suas monografias sobre esse projeto resultante da Casa de Cultura de recuperação e revitalização da tradição artesanal Chacreabá, no sentido para estou querendo um pouco dar o lastro de atividades envolvidas nesse nosso trabalho, né? Bom, aqui recuperando as etnias de Minas, a Nilza já tinha falado um pouco. São mais do que aquelas recenseadas, porque tem várias etnias de outros estados que se instalaram aqui em Minas Gerais, mas, muito rapidamente, a terra indígena Chacreabá, e aí estão indicados com esses círculos o município de São João das Missões, logo próximo, que é o município hoje com prefeito indígena, onde se situa a maior parte da terra indígena, e, de uma certa forma, está marcado com esses círculos em torno dessas aldeias sinalizadas, a regionalização que foi feita para efeitos do diagnóstico da economia. Uma foto aérea. Então, é o município de São João das Missões, na Bacia do São Francisco, subbacias do Itacarambi e Peruaçu, contígua à terra APA das Cavernas do Peruaçu, uma região que, tendencialmente, no futuro próximo, vai ser uma região de turismo internacional, porque ela é conhecida, as Cavernas do Peruaçu. É uma região de cerrado mata seca, localmente chamado de Gerais e Caatinga, ou então de tabuleiro e mata, e com uma concentração, período de chuvas concentrado, pouca chuva, um clima semiárido, com uma concentração muito grande. Esse número de aldeias e subaldeias foi recentemente modificado. Hoje se considera que são 30 aldeias. A organização local, definida pelos próprios Chacreabá, foi de considerar 30 aldeias. Aqui um exemplo do que significa o contraste entre o período de seca e o período de chuvas, né? O Chacreabá, como informação base, pertence ao grupo linguístico Macro-G, mais especificamente ao G, divisão Aquém, ou seja, são próximos aos Xerente e aos Chavante, do ponto de vista linguístico. Dizem os Chacreabá que eles não são 6.000 alguma coisa, não, que eles são hoje mais de 7.000, talvez 8.000 índios. Então, conferir o que o censo vai nos dizer. É comum a gente ouvir a referência ao fato de serem índios misturados, é uma categoria que surgiu nesses últimos anos. Uma das formas, inclusive, de explicar
esse aumento demográfico, essa identificação indígena de uma parte da população, essa autoidentificação como indígena de uma parte da população que até então não se autoidentificava como tal, com essa ideia de que é uma população miscigenada e que, por isso mesmo, durante muito tempo, se considerou do lado de fora da categoria fundamental de população indígena. Eu diria mais precisamente que o Jacareabá, a partir dos dados que temos históricos, eles têm um documento, eles têm até hoje esse documento de referência da doação das terras de quando a missão foi fechada em 1728, ou seja, uma população de longo contato. Desde então, o que podemos dizer é que é uma região de matriz indígena, um território indígena, de matriz indígena, que acolheu migração de negros e de brancos. Localmente, eles tratam esses mais brancos, vamos dizer assim, como baianos, né? Tem, inclusive, uma referência histórica a uma avó italiana que eu ainda pretendo recuperar. Então, acho que a ideia mais correta hoje para expressar o que a gente vê em termos de pluralidade entre o Jacareabá é essa ideia de uma matriz indígena que acolheu diferentes, né, aportes de outras populações. A luta pela terra começou em 69, o primeiro contato com a FUNAI, a demarcação entre 79 e 78 e a homologação da primeira terra indígena em 87 e, em 2001, a homologação da terra indígena Jacareabá-Rancharia. Em 2003 faleceu o cacique Rodrigão, esse que está aí ao lado do jovem cacique Domingos, que é o atual cacique. Rodrigão foi quem levou a luta pela terra e conseguiu a homologação do território. Domingos agora está coordenando, está lançando, está adiante do movimento Jacareabá de reunificação das duas terras, Jacareabá-Rancharia e Jacareabá, e ampliação do território até as margens do São Francisco. Isso já está em estudo pela FUNAI e, proximamente, a gente deve ter uma resposta. A pirâmide demográfica é resultante da pesquisa, mostrando essa base enorme, mais de 65% da população abaixo de 24 anos de idade, né? O que nos mostra, isso foi um dos dados que mais impactou o Jacareabá. Eles têm uma percepção clara, obviamente, do aumento de população, e isso ocorreu de 1987 a 1990 a 2007, nos últimos 20 anos, ou seja, foi o período pós-homologação da terra indígena que permitiu esse boom, seja por retorno das pessoas à terra indígena, seja pela estabilidade e tranquilidade que o fim dos conflitos, ou pelo menos a parte mais violenta dos conflitos, permitiu que as famílias pudessem continuar procriando de uma forma mais tranquila, né? Isso também, para eles, chamou a atenção da importância, e, mais uma vez, volto de se dominar algum tipo de dado que informe políticas públicas, né? Eles usaram esse dado para reivindicar uma ampliação da terra indígena, argumentando exatamente da pressão populacional, pressão demográfica, dentro de um território que, nos últimos 20 anos, tem que abrigar mais do que o dobro da população inicial, né? Aqui um pouco de história e de tipos físicos e, ao mesmo tempo, registros do que são os problemas enfrentados por Jacareabá. São dois irmãos artesãos, o da direita já faleceu por doença de Chagas. Um outro artesão de uma outra aldeia, que atualmente é um jovem brilhante e que atualmente vive um problema grave do ponto de vista do alcoolismo, um outro tema delicado junto às populações indígenas. Dona Ercina, avó do atual cacique Domingos, e que já faleceu recentemente. Um exemplo da tipologia, das características somáticas, entre aspas, misturadas, que a gente encontra na população. Jovens professores de Jacareabá, seu Emílio, uma liderança muito conhecida, que compõe, todo mundo que lá do UFMG já deve ter visto alguma vez seu Emílio circulando, porque ele é membro efetivo da coordenação da licenciatura indígena. Hannisson, jovem professor. Alguns exemplos para ilustrar qual é o panorama típico da terra indígena, um projeto de cisternas de água de chuva. Entrando agora, muito rapidamente, no processo de mudança que caracterizou a vida do Jacareabá nos últimos anos, e vamos localizar essa mudança em dois grandes períodos. Primeiro período, a homologação, de 1987 a 97, os 10 anos a partir da homologação. Em 97, foram criadas, entre 95 e 97, foram criadas as escolas indígenas, ou seja, isso foi um outro momento de reconhecimento e legitimação da identidade indígena do Jacareabá, e todos os professores em formação passaram a atuar como professores em suas aldeias, né? Então, hoje nós temos mais de 150 professores que atuam e são efetivamente contratados pelo Estado, são efetivados, não são efetivos, mas são efetivados pelo Estado,
e são os próprios Chacriabá professores em suas aldeias. A licenciatura indígena que iniciou em 2006, o programa Reúne que iniciou em 2009, isso muda fundamentalmente o panorama da participação, nós vamos ver mais à frente, do Chacriabá, seja na política local que no cenário nacional. Na política local, com a possibilidade, mais à frente vou relatar rapidamente, da entrada na prefeitura, com um prefeito eleito indígena, e na política nacional, com representação junto aos órgãos, junto à Secretaria de Diversidade do MEC, um dos Chacriabá, que é hoje o secretário municipal de Educação, é também, de São João das Missões, é também representantes dos professores indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo, junto ao MEC. Né? Aqui o perfil demográfico da população, ligeiramente mais homens do que mulheres, regionalizado nas várias aldeias. Aqui, muito rapidamente, um exemplo de dados interessantes que a pesquisa pôde coletar. Uma tabela de ocupação da primeira ocupação declarada pelas mulheres revela que elas são, na maioria, ainda voltadas para o serviço em casa. Mas a tabela, que não está aí, da segunda ocupação, todas elas declaram trabalho na roça, e nós já temos pesquisas mais atuais que mostram que é a vida cotidiana das mulheres indígenas, onde o cuidado da casa e o trabalho na roça são atividades que convivem cotidianamente, divididas pelas mulheres, especialmente nas situações em que tem migração masculina, que é uma situação muito marcada entre o Chacriabá. Tem aldeias em que 90% da população masculina passa fora, migra para fora da terra indígena para trabalhar nas lavouras de cana de Mato Grosso e São Paulo, e, portanto, são as mulheres que conduzem a roça e que conduzem a família. Né? A tabela de ocupação masculina revela a concentração, do ponto de vista pelo menos simbólico, de que a atividade masculina é toda externa à família. Um dado importantíssimo, isso também do ponto de vista do IBGE e dos programas públicos voltados para a infância, para as políticas públicas voltadas para a infância, é a consideração muito específica que a gente tem que ter com a participação das crianças no trabalho. Né? É parte do processo de socialização das famílias indígenas que as crianças participem de tudo aquilo que os adultos fazem, embora a participação seja específica, e isso tenha variações de grupo para grupo. Isso, quando eu digo tudo, é no sentido que as crianças têm liberdade de circular em qualquer circunstância, em qualquer situação, do cemitério ao trabalho, né, à roça, e que isso tem que ser considerado, por exemplo, quando a gente sabe que tem programas que atuam em terra indígena, como o programa de erradicação do trabalho infantil, e que tenta retirar, entre aspas, as crianças do trabalho, e o que faz é retirar as crianças do seu contexto familiar de socialização. Né? Para tentar dar conta dessa realidade, na nossa pesquisa, a gente discutiu não se a criança trabalha ou não, para depois concluir que era preciso retirar X crianças do trabalho, mas de que forma a criança participava na atividade da roça, e fomos descobrindo essas distinções interessantes, que a criança pequena, a gente via muito isso, ela pode, uma criança de 3, 4 anos, pode participar da roça simplesmente jogando a semente no buraco que a pessoa maior, o adulto ou o irmão mais velho abriu, e ela vai acompanhando a pessoa e só jogando a semente. Então, a gente perguntou, olha, o que a criança faz? Ela planta, capina, ela colhe, ela processa alimentos, ela cuida da criação, cuida do gado, porque aí tem um corte também de gênero. Né? Menino é que cuida do gado, menina cuida da criação. Né? Então, a pesquisa conseguiu trabalhar essas nuances da participação das crianças no trabalho para dar uma leitura na roça, para depois conseguir dar uma leitura adequada. Essa com intensa convivência cotidiana, essa desconfiança, que eu não posso abordar muito aqui, de que com a escola só não se consegue formar adequadamente as crianças indígenas, não é? E a foto quer mostrar também que tudo aquilo que faz um adulto, tem um menino ali sentado limpando feijão, né, junto com a mãe. Do ponto de vista da escolaridade, no entanto, os Chacriabá conseguiram, com uma fúria impressionante, sair de 10 anos atrás, quando as escolas indígenas foram criadas em 1997, de um quadro em que menos da metade da população era escolarizada, para um quadro em que eles partilham hoje as mesmas características de escolarização do Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, as mulheres mais escolarizadas que os homens, isso é um fenômeno internacional, que o caso do Chacriabá tem sido levado, inclusive, para algumas instâncias internacionais, para dizer, olha, o processo de escolarização reproduz certos padrões, entre eles uma maior escolarização das mulheres. É impressionante ver como que muda da primeira série os homens, né? Maioria homens que só têm escolaridade de primeira série, mais da metade mulheres. Já. Bom, escolas existiam na região desde antes da terra indígena, como essa, escola que foi criada em 1980,
escolas construídas já no período da terra indígena, com uma arquitetura discutida especialmente para atender supostamente a necessidade de uma arquitetura adequada à terra indígena. Aqui um exemplo do que são, de fato, as escolas Chacriabá, porque as construções são muito poucas em relação ao que efetivamente existe, são 34 endereços diferentes e as construções são poucas. Um momento mais recente, então, mais atual, de modificações, depois da escolarização, a criação de associações comunitárias, a entrada na prefeitura, já conseguiram vencer um segundo mandato, então são duas gestões de indígenas na direção da prefeitura. Bom, e eu vou passar, então, diretamente agora, são os projetos desenvolvidos do ponto de vista das alternativas de produção que a gente trabalhou a partir da pesquisa de economia, alguns dos boletins que circulamos para fazer as discussões comunitárias, a apresentação dos dados de pesquisa aparecem nas fotos, os desenhos feitos com o diagnóstico qualitativo realizado junto à população durante a fase de realização da pesquisa, uma primeira tentativa de apresentar os dados em que os economistas se confrontaram com a questão fundamental, né, de que quantificar não necessariamente significa conhecer, e as pessoas entendiam a medida quantificada, mas depois perguntavam, e aí? Né? Desenvolvimento de projetos, comercialização, produção artesanal. Vou rápido, porque ainda temos... O tempo está... Essa é, vamos dizer assim, a foto emblemática da situação de produção de artesanato. Isso aqui é um quintal da casa de uma pessoa, daquele artesão que eu falei no início, de um deles, e da tentativa de substituir, de avançar em relação a uma infraestrutura de produção artesanal mais interessante, que está hoje em campo com a construção da Casa de Cultura, das mini casas de culturas e das atividades de sustentação à produção artesanal local. Eu passo a palavra para o Roberto Montemor, que vai tratar, então, das questões mais ligadas à economia. Bom, eu vou falar super rapidinho, né, que o tempo já acabou, em princípio. Na verdade, tem um grupo de alunos da economia que vem acompanhando essas pesquisas, Cibele, Bia, estou vendo aqui, Vanessa, outros que já participaram anteriormente, e é uma questão delicada, né? Esse trabalho da economia com os índios, que eu acho que tem muita coisa ainda para avançar. Só queria levantar alguns pontos ali. Primeira coisa é essa relação aí, economia, meio ambiente e identidade. Né? Como lidar com uma situação onde a pressão antrópica é muito forte, onde a relação com a terra, com o território, é fundamental na identidade deles, e, ao mesmo tempo, a necessidade, eu diria até, de crescimento econômico da comunidade. Em grande parte, marcado por aquele segundo item ali, né? Quer dizer, uma vida material que está se intensificando, uma presença crescente do mercado lá fora e as formas possíveis de você rever isso. Né? Ainda não tivemos chance, só discutimos, mas a ideia na frente, você talvez pegar a questão dos modos de integração econômica, né? Polanyi trata isso um pouco, David Harvey também, a ideia de que você tem um processo, uma forma solidária de integração econômica, você tem uma forma redistributiva de integração econômica e uma forma de mercado de integração econômica. E lá dentro essas coisas estão muito presentes. Eu acho, inclusive, que pode ser um ponto interessante para discutir isso no contexto indígena e pensar isso para várias outras populações brasileiras, não só rurais, mas também nas áreas periféricas, urbanas, etc., onde você tem processos comunitários que se ligam com essa relação da economia solidária, a economia popular, etc., informal, que são, de fato, de base solidária. No caso indígena, isso é muito mais forte, muito mais presente, mas há outras comunidades assim também, né, onde o redistributivo funciona através da presença do Estado, das políticas públicas, da criação das associações, etc., e onde o mercado é cada vez um elemento central para eles. Né? Tanto na compra de bens e etc., né, quanto na própria articulação da economia. É muito interessante a gente descobrir, por exemplo, que eles não gostam de vender uns para os outros. Né? E aí você vê que a impessoalidade do mercado é um negócio fundamental, porque se eu vendo para o meu primo, a coisa se complica. Eu quero que ele pague bem, ele quer que eu venda barato. Enfim, eles preferem vender para o atravessador, eles preferem... Então, o que a gente pensou inicialmente de organizar um mercado interno, não é por aí que funciona isso, não funciona nessa base. Nós temos que realmente juntar esses diversos modos de integração econômica. A outra questão, só mais uma coisinha, a outra questão é a questão da base exportadora, que a Cibele já fez uma monografia trabalhando com isso.
de graduação, mas tem muito ainda a explorar, né? Quer dizer, na medida que eles entram... Antigamente, eu falo em geral assim, você ia a um casamento, você tinha 20 motos, 200 cavalos. Hoje você vai e tem 200 motos e 20 cavalos. Isso nesse período aí de 5 anos. A entrada, o aumento, né, de bens de consumo durável, etc., e toda a vida gera uma pressão imensa para uma economia cada vez mais monetizada, que eles não têm como responder, a não ser através da criação de uma base exportadora mais forte. Então, a Casa de Artesanato, a casa, todo esse processo é um dos caminhos, mas, evidentemente, é insuficiente, né? Nós estamos tentando resgatar formas de construção, eventualmente agregar valor simbólico nisso. A ideia é tentar produzir coisas como ladrilho hidráulico, que podem ser utilizadas lá dentro, mas que pode ter um sentido exportador, enfim. É um desafio imenso, né, pensar essa base exportadora. E aí fica aquela brincadeira lá de baixo, quer dizer, que é uma provocação, na verdade, para os economistas. A economia Chacriabá não pode ser pensada em termos de crematística, né? Ou seja, formação de preço no mercado. Tem que ser pensada em termos de gestão do espaço de vida, que seria o sentido original da economia. Tem um processo aí de discussão interessante. Obrigado. Bem, eu prometo falar em 5 minutos mesmo, dada a avançada das horas, e tem uma outra mesa já para ser apresentada aqui. É um projeto grande que está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Ciências Médicas, na qual eu atuo também como pesquisador associado. E a gente buscou, nessa pesquisa, fazer um censo da população indígena aldeada em Minas Gerais, e pesquisar um pouco sobre a saúde desses povos. Né? Então, o foco foi o estado de saúde e as condições de saneamento dessas populações. Em relação à saúde, uma das preocupações é medir o estado nutricional, a prevalência de entoparasitoses, avaliar as condições sanitárias da qualidade de água domiciliar, mapear, né, usar um georreferenciamento para mapear as condições de saúde e saneamento nessas aldeias, identificar as populações indígenas em risco de saúde, descrever o comportamento sexual e reprodutivo dessas mulheres indígenas aldeadas e capacitar também os funcionários dos distritos sanitários indígenas. Aqui é um mapa que foi mostrado já pela Ana Gomes, da distribuição dos povos indígenas em Minas. Aqui foi todo o processo do desenvolvimento da pesquisa. Ela começou em 2005, e o objetivo é encerrar ano que vem com a análise microbiológica e físico-química da água domiciliar. Aqui são algumas fotos, né, dos encontros com as lideranças indígenas, para a gente apresentar o projeto, explicar esse projeto, os objetivos do projeto, e conseguir a autorização das lideranças indígenas para que a gente entrasse nas terras e aplicasse os questionários, coletasse todos os materiais. Essas autorizações também passaram pela FUNAI, pelas universidades, né, dentro dos conselhos de ética. Aqui são alguns indígenas assinando o termo de consentimento da pesquisa. São algumas fotos. Né? Os inquéritos parasitológicos, eles foram coletadas amostras de fezes, né, em dias alternados, e foram realizadas a partir da equipe da faculdade, da Escola de Farmácia de Ouro Preto, foi feito os exames nas fezes coletadas da população aldeada. As condições de saneamento foram também pesquisadas a partir de entrevistas com os chefes de família e com os dados registrados. Inquérito nutricional também realizado, né, a partir do peso, altura e idade, calcular todos os índices antropométricos, né, sendo também medida a massa muscular, massa gorda da população. Aqui a aplicação do questionário, foi aplicado um questionário baseado na DHS, para a questão da saúde sexual e reprodutiva das mulheres indígenas.
as análises dos dados, né? Nós fizemos algumas frequências, né, demográficas, das características da moradia, em relação à doença autorreferida, às condições sanitárias e nutricionais. E também foi desenvolvido mapas temáticos mostrando a distribuição espacial das doenças. Rapidamente aqui, a estrutura etária. Jacareabá e Machacali são as duas maiores etnias aldeadas em Minas Gerais. É legal destacar que os Machacali, eles são o único povo que mantém a língua, né? As mulheres praticamente não falam português, então você tem uma dificuldade maior aí. Mas, no geral, são populações extremamente jovens. No total, você tem uma população masculina maior, mas bem próxima, quase meio a meio. A prevalência de parasitoses intestinais, né? Aqui nós temos o tamanho da população e a taxa de retorno. Quantas pessoas efetivamente devolveram o material para serem analisados, né? Você tem, por exemplo, Machacali, apenas 17% retornou com o material. Mas desses, né, 82% foi constatado positivo nos exames parasitológicos. Aqui são alguns tipos, né, das eumintoses encontradas. Observe que nos Machacali eles têm um mix muito grande de contaminação, né, observada nas fezes. Estou falando super rápido por causa do tempo. Um aspecto interessante foi a presença da esquistosomose, né, marcante lá na terra Machacali. Aqui, a coleta dos caramujos, né, com a ajuda da população lá, local, as crianças participaram muito ativamente disso. E interessante é que os caramujos não eram contaminados, né? Segundo uma avaliação nossa, isso pode ser pelo processo migratório dos Machacalis. Eles contaminam em outras áreas e retornam para a sua terra e constata lá essa contaminação. Mas lá na terra não tem o caramujo contaminado. Aqui são as crianças lá pegando os caramujos, eles pegaram bastante. Algumas outras prevalentes protozooses intestinais, né? A entamoeba, giardia, são patogênicos, aí já a incidência é bastante significativa entre os Jacareabá. Né? E a questão do poliparasitismo são pessoas com vários tipos de parasitas no organismo. Dentro aqui você tem, né, uma porcentagem importante, 17% de pessoas com mais de 2 tipos de parasitas no organismo. Aqui está terminando aqui super rápido. Isso aqui é a amostra, o exame da água que está sendo feita, né? Isso aqui é a contaminação por coliformes fecais. Um dado bastante recente agora na terra Pataxó, 92% da água consumida é contaminada. É um dado impressionante que a gente está pensando em intervenção, o que fazer, né? Qual a melhor forma de intervir nessa questão. Aqui são algumas imagens na terra Jacareabá, que entre os Machacali, mais uma vez, é importante, né? As mulheres Machacali praticamente não falam português. Aqui são os resultados, né? Estão sendo repassados relatórios para os DICEIs dos nossos achados, né? Participação em eventos. Por enquanto, duas dissertações de mestrado já foram defendidas utilizando esses dados, e uma de doutorado, e outras 3 estão em andamento. E a gente está conseguindo manter um fluxo interessante de publicação com esses dados. Aqui a equipe, né, é bastante grande, né, com alguns da UFOP, o FMG,
E aqui são os financiamentos, né? Essa pesquisa ela conta com financiamento desde 2005, CNPq, Ministério da Saúde, FAPEMIG e OPAS. Obrigado e desculpe pela ligeireza e a superficialidade com que eu falei dos resultados, mas foi só para mostrar um pouquinho o que a gente anda fazendo nas terras indígenas aí. Como a gente está super atrasado, eu não sei se colocar 1, 2, 3 perguntas, vocês queiram dirigir a algum dos componentes aqui da mesa, fique à vontade. Então, tá bom, obrigado. Até a próxima.